Salve, salve artista do hip hop, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para falar uma coisa que, se você quer fechar contratos entre R$1.500 e R$7.000, saiba de uma coisa, só talento não adianta. Você precisa ter uma boa imagem, uma construção forte, coerente e também se atentar a toda a parte burocrática. Para quem não me conhece, eu sou Arcano, MC, arte educador, produtor cultural e empresário, e eu ajudo artistas do hip hop a faturarem com a sua arte em até 6 meses. Já vou pegar aquela tradicional aguinha, dar aquela golada, para a gente começar a falar sobre esse tema que é muito importante. Mas antes disso, vou te pedir uma gentileza. Você já sabe qual que é a pegada. Deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa os seus comentários aqui durante esse conteúdo para a gente interagir, para eu entender como que vocês estão absorvendo esse conteúdo e como a gente pode melhorar. Deixa suas sugestões também aqui de temas que são relevantes para que a gente possa entregar para vocês cada vez mais conteúdo relevante, beleza? Então, comenta, compartilha, curte, se inscreve no canal e vamos que vamos. Para a gente começar a introduzir esse assunto, eu gostaria de já fazer uma pergunta sobre esse tema. Por que muita gente trava? A gente falou também alguns conteúdos atrás que existe muito medo dessa parte burocrática, por exemplo. E uma coisa que a gente precisa começar a entender é que muitas pessoas não sabem por onde começar, então os primeiros passos acabam sendo ali muito difíceis. Existem muitos artistas que acham que não é possível, né? Então organizar tudo aquilo que ele faz e transformar num corre profissional, e também tem uma dificuldade de organização. Então a gente vai conversar sobre esses temas, mas são coisas para a gente refletir. Quais são as dificuldades do início desses artistas, de se organizar, a parte burocrática, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Deixe seu like, se inscreve no canal e vamos que vamos. Qual é a realidade? A realidade é que o mercado ele exige muito profissionalismo. Na prática, o que isso quer dizer? Que quanto mais preparado você está, mais as portas se abrem. Vou repetir porque isso é importante. Quanto mais profissional você é, mais oportunidades você tem, mais portas estarão abertas. E é muito legal a gente refletir sobre isso, por quê? Porque parece muito óbvio essa questão. Ah, Arcano, mas isso daqui é óbvio. Você se torna profissional, as coisas vão acontecendo. Então. Mas não é bem assim. Por quê? Eu tenho contato com muitos artistas e há muitos anos, e as reclamações ou as queixas, elas são muito parecidas. Que falta oportunidade, que é muito burocrático, que eu não consigo ter acesso, coisas nesse sentido. Mas quando a gente começa a fazer uma análise um pouco mais aprofundada, o que a gente percebe? Que falta um direcionamento, falta um melhor posicionamento nas redes sociais, por exemplo, falta informação, instrução de como ele precisa se posicionar, como que ele vai fazer para conseguir vender os seus shows. E o vender show é lá na frente, mas antes disso tem toda uma construção que a gente vai falar aqui nesse conteúdo, mas são coisas para a gente já refletir. Então é necessário uma preparação para você ser um artista que sai do amadorismo e se torna um profissional. E assim, gente, aqui no hip hop, no setor artístico-cultural, em qualquer outro setor, é isso que acontece. O que separa, né, como a gente brinca, os homens dos meninos é a profissionalização. Então, qual é o tipo de jogo que você vai querer jogar? O jogo da profissionalização, onde estão os maiores cachês, as melhores oportunidades, ou o jogo do amadorismo? Que aí qualquer oportunidade você abraça, não são as melhores, isso tende a te desgastar no longo prazo, mas é uma escolha. É uma escolha que você faz de ser profissional ou amador, mas continua
por aí que a gente vai falar mais aprofundadamente a respeito disso. E se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu comentário, fica até o final, porque no final a gente vai trazer alguns cases, coisas muito importantes para você também ter essa chave de sucesso para você, certo? Então fica com a gente até o final, acompanha porque tem muita coisa bacana e vamos que vamos. Vou aproveitar aqui para tomar o tradicional cafezinho. Cafezinho é bom, né, gente? Tem uma história aqui que essa caneca é de Porto Seguro, né? Então eu fui fazer uma viagem com a minha esposa, trouxe ela de Porto Seguro, Bahia. Um salve aí pra Bahia, gosto muito. Tem que gostar aquele cafezinho, né, que é muito bom. E vamos que vamos. Fica com a gente aqui que eu vou falar sobre essas documentações que são obrigatórias para toda e qualquer contratação, para toda e qualquer instituição. O que vai mudar na prática? Um SESC, uma fábrica de cultura, ou a Secretaria Municipal de Cultura, ou fundações culturais, né, em alguns estados têm esse nome, eles vão pedir mais ou menos, mas não vai fugir muito dessas documentações que nós vamos falar aqui. Então, fica muito atento que eu vou explicar para que serve, o que é e para que serve cada uma dessas documentações, beleza? Então, o que é legal de nós conversarmos? Que quando você tem tudo isso organizado, você tem como conquistar contratos maiores. Lembra que a gente falou? Oportunidades que são maiores. Então, é em busca disso que a gente vai trabalhar para que nós consigamos construir um portfólio, um clipe, né? A nossa documentação de forma mais forte, mais consistente, para que as oportunidades nos acompanhem, certo? Então vai ser bem legal. Bom, quando você organiza todas essas documentações, qual que é o grande benefício? Menos dor de cabeça. E aí, eu vou trazer um pouco da minha experiência com isso. Eu falo com vários artistas, todos sabem, né? Eu tenho uma produtora também que se chama Atos Produções e, entre outros trabalhos, nós fazemos esse trabalho de representação artística. O que é isso? Então, o artista ele tem um trabalho, né? Que ele tá colocando na rua, já tem os seus shows, tal e tudo mais, e aí uma instituição deseja contratar ele. E aquele artista ele não tem um CNPJ, por exemplo, para ele se autorrepresentar, ou uma produtora, enfim, alguém que possa representar ele de forma jurídica, né? Não tem um CNPJ que o represente. Então, algumas produtoras têm essa prestação de serviço, essa representação artística. Na prática, a gente pega toda essa documentação desse artista e envia da forma que a instituição nos pede. Então, pede toda a documentação, pedem algumas informações pessoais, enfim, pedem para que seja explicado o que vai ser apresentado, enfim. Então, as empresas e principalmente as produtoras, elas têm esse trabalho quando o artista ele não consegue fazer isso de forma autônoma. Enfim, então quando você tem toda essa documentação organizada, é menos dor de cabeça. E aí o que eu vejo na prática? Quando você começa a pedir para o artista documentações, exemplo, tá bom, então eu vou te ajudar, ok, manda o seu clipe, o seu release, o seu portfólio, o seu currículo artístico, o seu Media Kit. Muitos artistas nessa hora dão uma travada. Parece que eu tô falando grego às vezes, né? Por quê? O artista nem sabe o que são essas documentações. Ele talvez, nunca nem ouviu falar disso. Porque estava acostumado com outro ambiente, onde muitas vezes isso não era necessário, não era exigido. E aí, quando você vai trabalhar com uma instituição que precisa disso para gerar contrato e tudo mais, ele dá uma travada. E é sobre isso que a gente vai falar aqui também. Quais são essas documentações? O que você precisa, né, minimamente para te dar ali um direcionamento que você consiga se virar. Então,
ter menos dor de cabeça é isso também. Deixar toda essa documentação organizada, porque assim que necessário você manda e você consegue viabilizar esses contratos sem susto, sem surpresa. Não, ó, pediu, tá aqui, mandou e aí você já consegue a contratação. O contrário também acontece. Quando você não tem essa documentação preparada e a instituição te manda um contrato, uma oportunidade de contrato, tem um time. Às vezes é de um dia para o outro. Ó, você tem 48 horas para me mandar essa documentação, porque senão eu não vou te contratar. Porque tem muito artista para ser contratado. E serão contratados aqueles que estão organizados. E se você não tiver organizado, aquela contratação cai, tá? Simples assim. Simples assim. Não adianta chorar, não adianta argumentar, não adianta. Se você tiver organizado, você tem contrato. Se você não tiver, tudo cai, certo? Então pega essa visão. Bom, então vamos lá falar a respeito dessas documentações que são obrigatórias para quase todas as contratações artísticas, culturais que vocês vão se deparar aí no decorrer da caminhada de vocês. Mas antes disso, eu quero contar para vocês uma história que foi bem curiosa, assim, bem engraçada. Durante o tempo ali onde eu era oficineiro na Casa de Cultura Hip Hop Sul, aqui pela Secretaria Municipal de São Paulo, e aí eu recebia ali muitos artistas ou aspirantes a artistas, né? E numa dessas aulas aí, eu estava lá e chegou um rapaz e ele falou assim, olha, tive interesse de ver a oficina de MC e tal e tudo mais. A gente ficou ali batendo um papo e conversa vai, conversa vem. A gente entrou no tema de redes sociais. E eu falei assim, e aí, o que você faz? Ele falou, ó, eu atuo aqui em batalha de rima e tal, enfim. Eu falei, então tá bom. Entra no seu Instagram aqui, vamos dar uma olhada, vamos ver como é que tá organizado aí essas questões. Aí beleza, aí a gente vai, entra, começamos a olhar junto, aí a gente dava uma olhada, tinha uma foto dele com um cachorro. Aí, beleza, né? Daqui a pouco, olhava mais outras postagens, ele com a namorada. Aí daqui a pouco, mais um pouquinho, foto dele no aniversário. Aí eu peguei e falei pra ele assim, eu falei, meu, você não falou que é MC de batalha de rima? Eu falei, aonde que tá isso no seu Instagram? Fala, porque eu não tô vendo isso, né? Não tô vendo você ali em batalha, vídeo, flyer, tal e tudo mais. E aí ele falou, é verdade, né? Porque a gente acaba não postando e tal, e não sei o que, blá blá blá. E aí a gente bateu um papo sobre isso. E aí o que eu expliquei pra ele naquele momento foi que você precisa ter um Instagram, uma rede social que seja coerente com aquilo que você quer vender como arte, como produto cultural, né? Então assim, não dá para eu falar que eu sou MC, que eu sou arte educador, que eu sou grafiteiro, que eu sou DJ e quando as pessoas entrarem ali nas minhas redes sociais não verem isso traduzido em imagens, em fotos, em flyers, enfim, em vídeos, né? Então isso tudo é muito importante da gente já começar a pensar. E por que eu trouxe essa história aqui para vocês? Porque a primeira coisa que você precisa ter dentro desses documentos que são obrigatórios ou desse conjunto de ações que são obrigatórios, a primeira coisa é um perfil profissional nas redes, né? Ou seja, uma rede social que é coerente com aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, o que precisa ter na sua rede social? Vídeos de performance sua ao vivo, vídeo de ensaio também é legal, vídeo editado ou na íntegra, depende muito da sua intenção, fotos em alta resolução, e isso é importante também. Não é só colocar foto, mas é uma foto legal, de preferência que você tenha feito com algum fotógrafo profissional. Isso é bem importante, conta muito. Seguidores, né? Uma quantidade de seguidores ok, né? Por quê? Existem empresas que olham para isso e falam assim, eu vou estabelecer parceria comercial com esse ou com aquele. E nesse mundo é a questão de visibilidade. Logo, a gente tem a questão da quantidade de seguidores que você tem, acaba sendo um fator muito importante. Posicionamento e autoridade. O que isso quer dizer? O seu posicionamento enquanto artista. Então, quando as pessoas entrarem na sua rede social, tem que ficar muito claro o que você faz, né? Então, se você é DJ, tem que ter lá você tocando, se apresentando, se é MC,
cantando ali, ou MC de batalha também, as participações, enfim. Então tem que ter coisas que sejam coerentes. Se você é um grafiteiro, por exemplo, tem que mostrar você ali fazendo a sua arte. É legal você colocar o processo também, como que é, desde a sua chegada até a sua finalização, é uma coisa que é bacana. Quem é dançarino, mesma coisa. Quem é um b-boy, uma big girl, a mesma coisa. Então mostra as competições que você participou, rotina de treino, todas essas coisas são importantes. Então a primeira coisa de tudo é tenha um perfil profissional nas redes. E agora entrando nos documentos, vamos começar pelo clipping. Arcano, o que é o clipping? Vou explicar. O clipping, ele é recortes de mídia. Ou seja, se você participou de um podcast, de uma entrevista de rádio, alguma matéria de jornal, enfim, tudo que é uma mídia, né, entrevistas ou coisas nesse sentido, tudo que foi transformado em mídia, você pode anexar a esse documento e você constitui aqui o seu clipping, certo? Então são reportagens que falam sobre você, sobre o seu trabalho. Segunda coisa é release. O que é o release? O release, ele é um texto breve apresentando quem é você, o seu histórico e os seus diferenciais. Então aqui é contar a história do artista. Então é falar assim, olha, eu sou Arcano, comecei lá no final dos anos 90, tive uma forte atuação na Zona Sul de São Paulo, mais especificamente Ipiranga, então, e assim vai, assim sucessivamente. Então, isso é muito importante você colocar um texto breve, né, mas que apresente de fato um pouco da sua história, apresenta também um pouco dos seus diferenciais, que assim, tá, beleza, o Arcano ele faz várias coisas, mas qual que é o seu diferencial, né? Qual que é o seu posicionamento? Então o release ele vem para mostrar esse panorama aqui, né, essa fotografia do artista como um todo. Depois a gente evolui para o portfólio. O portfólio, ele mostra os seus principais trabalhos, ou seja, shows, músicas e eventos, tá? Então, nesse portfólio você coloca tudo aquilo que você fez. E é muito comum no portfólio você ter muitas coisas para colocar ou você ter que selecionar quais são as melhores, tá? Então, é bacana você colocar o que tem mais peso, tem mais relevância, você coloca nesse portfólio, porque também é uma forma de os contratantes e as instituições te conhecerem inicialmente. Currículo artístico. O currículo artístico, ele coloca uma linha do tempo na sua carreira, né? Então ali você vai colocar quando você começou, se você fez algum curso, por exemplo, profissionalizante, algum conhecimento específico que você desenvolveu durante a sua carreira, é legal você colocar. Se você teve algum tipo de premiação, participou de algum festival ou algo nesse sentido, também é bem bacana de colocar, e isso tudo constitui o currículo artístico do artista. Depois, nós chegamos no Media Kit, ou também vocês vão ouvir o termo Press Kit. Na verdade é a mesma coisa. Você tem um documento onde tem as suas fotos, o seu release e os seus dados de contato. Então você organiza isso tudo e envia aí para os contratantes, para as instituições, né? Então esse é um documento que, como ele tem as suas fotos, fotos boas, fotos profissionais, eles utilizam primeiro para te contactar, né, para te conhecer, porque ali tem o seu release, depois para te contactar e depois que tiver tudo já organizado, contrato fechado e tudo mais, eles usam essas fotos para que eles possam fazer o card, né, ou a arte, enfim, o flyer daquele evento, tá? Então é um material bem importante também. Depois a gente tem o rider técnico. O que é o rider técnico? O rider técnico nada mais é de a organização de tudo que você precisa utilizar para fazer o seu show. Por exemplo, eu preciso de caixa de retorno, eu preciso de PA, eu preciso de extensões, eu preciso de microfone com fio, sem fio, enfim. Então, é toda a estrutura que você precisa, quantidade de microfones, todas essas coisas constituem o rider técnico, tá?
isso é bem bacana porque tem instituições que eles já mandam, olha, o rider que eu tenho é esse daqui. Então eles mostram lá para você todos os equipamentos que eles têm. E aí eles entendem se a sua estrutura comporta ou não aquele evento, né? Então eles mostram tudo aquilo que eles têm e aí você vê com base no seu rider também se as coisas se conversam. Se não, você tem como pedir mais coisas, enfim, ou tentar se ajustar nesse sentido também, tá? Então, rider técnico é algo muito importante. E dependendo, aqui eu tô falando do rider de som, mas também tem rider de iluminação, tem rider de efeitos pirotécnicos e tal, também tem um rider específico para isso. E se você usa, por exemplo, um telão, também tem um rider específico para isso, tá? Então, dependendo do tamanho da sua apresentação, você vai ter mais do que um rider ali para poder compartilhar com o contratante, enfim, se entender nesse sentido. E existe uma coisa que é correlacionada ao rider técnico, que é o mapa de palco. O mapa de palco, na verdade, é o esquema técnico dos equipamentos. Então, no rider, você sabe quais são os equipamentos que você precisa utilizar e no mapa de palco você sabe qual é o posicionamento de cada coisa, né? Exemplo, a gente vê em shows de rap, por exemplo, que nós temos uma estrutura meio que padrão. Então nós temos uma estação do DJ, então nós temos o MC ou os MCs lá na frente. Se tiver back vocal também ficam mais ou menos ali do lado, um pouquinho mais para frente do DJ. Então tem todo um jeitão já de se fazer a apresentação. Mas se você vai trabalhar com banda, já é um pouco mais complexo e assim sucessivamente, tá? Então, rider técnico e mapa de palco são muito importantes. Bom, então é legal a gente falar sobre todas essas documentações, porque o que eu percebo assim no dia a dia? Existem muitos artistas que nem sabem o que cada um deles representa, para que é importante ter tudo isso organizado. Então vocês já tiveram aí as orientações do que é, para que serve e o que o contratante, enfim, a instituição que está em contato com você vai analisar. Tá? Então é isso, desenvolva, organize os seus documentos, porque ele será muito importante durante toda a sua carreira. E aí eu quero trazer um exemplo de quando eu estava como oficineiro lá na Casa de Cultura Hip Hop Sul e também no território hip hop aqui na cidade de São Paulo. A gente, entre outras coisas, fala sobre isso também, né? Sobre documentação, sobre manter tudo organizado, tudo estruturado. E eu percebo que muitos dos meus alunos estão aí até hoje. Então, se você parar e conversar com eles, você vai ver que eles sabem como essas coisas se organizam, eles têm tudo isso muito bem estruturado, enfim, porque foi uma base que eles tiveram lá atrás. Então, vou citar alguns nomes aqui. Caê, Beocase, Dolírios passou por lá também, GJ, Digo Cuts, né, o DJ, Monge do Caos, Amanda de Oliveira, Dimac, Jacob, Todd Flow, entre outros, passaram ali pela escola de MCs, né, pela oficina de MCs, e a maioria deles estão aí bem encaminhados, com a estrutura sólida, dando os passos. Muitos deles estão com vários trabalhos de destaque, então procure aí nas redes sociais também, porque é uma galera que vale muito a pena acompanhar e aprender com eles também, né? Então, eles começaram a se organizar nesse contexto e depois começaram naturalmente a vender os seus shows e construir as suas carreiras, certo? Eu sei que parece tudo muito complicado, né? Então, a gente falou sobre clipping, release, portfólio, media kit e assim sucessivamente, mas ninguém nasceu sabendo, tá? Então, assim, eu não nasci sabendo, tive que estudar, tive pessoas como mestre Alexandre Padinha, que me ajudou bastante, e outras coisas que eu tive que descobrir sozinho mesmo na raça. Mas faz parte da correria do artista também aprender, se desenvolver, estudar, então tá tudo certo, tá? O que a gente não pode é ficar parado e perder as oportunidades, mas tem que correr atrás, tem que fazer o negócio acontecer. Eu também já me senti dessa forma, né? Já me senti também perdido, muitas vezes desorientado aqui por conta toda essa papelada, como as coisas acontecem, perdi oportunidades por isso, tá? Então é importante eu falar que eu também
já perdi oportunidades por não estar organizado, porque é normal no começo. Então você acha que você está fazendo tudo, daqui a pouco te pedem alguma coisa num prazo super curto e às vezes você nem sabe o que é, né? O não saber o que é, essa documentação é bem complicada, por quê? Porque você precisa ir atrás, você precisa aprender, depois você precisa aprender como que formata, né? Porque todos os documentos eles têm uma sequência para ser construído, e aí você vai aprendendo isso, e às vezes o time ele é super curto, então às vezes de um dia para o outro não dá tempo de você aprender isso tudo e já fazer. Por isso que você precisa buscar esse conhecimento para não perder oportunidades, tá? Eu já perdi oportunidades por não estar organizado, perdi oportunidades também por deixar as coisas para fazer em cima da hora, né? Achar que tem tempo, aquela coisa toda, vai procrastinando o negócio e acabou não dando certo, mas fica tranquilo, né? Vai para cima, vai fazendo um de cada vez, consulta aí na internet como que faz modelos e tal. Também tem muita inteligência artificial que te ajuda nesse processo e mete marcha, vai para cima, certo? Bom, consequência de a gente ter tudo desorganizado é de perder oportunidades. E aí o perder oportunidades é complicado porque enquanto um perde oportunidade, outro abraça e ganha aquela oportunidade. Então a gente precisa decidir de que lado a gente está. Do lado que vai estar organizado e tendo melhores oportunidades, ou do lado que vai ficar desorganizado, reclamando e falando que as coisas não acontecem, certo? Então reflita sobre isso e marcha. E uma coisa que eu quero compartilhar também, né? Porque depois que a gente aprende a fazer, tudo parece ser muito simples, mas eu tenho que deixar claro para vocês que eu também já perdi muitas oportunidades por não estar organizado e com essa documentação em dia. Então eu me lembro de um edital, né, que eu estava participando, tal, que era uma inscrição relativamente simples, e aí eu tinha toda a documentação, mas uma bendita de uma certidão negativa eu não tinha, né? Porque tinha alguma pendência, alguma coisa nesse sentido, não consegui emitir, não consegui me inscrever, por conta de um documento, né? Um documento que era obrigatório, que eu não consegui tirar ali, por uma questão específica, e aí todo o processo da contratação acaba caindo, né? Isso aconteceu, sei lá, umas 2, 3 vezes, aí eu comecei a ficar esperto. Falei, olha, tem coisas que de fato não dá para deixar acontecer. Por quê? Se você deixa acontecer, pelo fato do prazo ser muito curto de você mandar a documentação e tal, e dar andamento no processo, você simplesmente não tem tempo. Então, se é alguma coisa que exige um pagamento, por exemplo, você paga hoje, aí demora 3 dias úteis para compensar, para depois sair a pendência, para daí você conseguir emitir uma certidão, algum documento, algo nesse sentido, e às vezes não tem tempo. A instituição, ela não vai te esperar, né? Então você já precisa ter tudo organizado e com frequência revisitar aquela documentação, ver se está tudo certinho, atualizar, para que quando a oportunidade chega, você não perca ela e você dê marcha aí nos seus projetos, nos seus processos burocráticos e que haja de fato a contratação, que você comece a faturar e viabilizar aquilo que são os seus projetos, tá? Uma coisa importante, quem quer ser reconhecido como profissional e quer faturar, precisa ter isso tudo organizado. Por quê? O próprio setor, ele começa a te visualizar, te perceber de uma forma diferente. Por quê? Porque sabe que com você não vai ter dor de cabeça, que você vai ter tudo certo, tudo organizado, que quando você for solicitado, né, você vai ter tudo ali, tudo certinho e que não vai ter problema. E aí uma dica também, tá? Essas instituições querem contratar artistas que deem o resultado em questão de público, em questão de apresentação, em questão de entrega artística, mas também quer contratar gente que não dê trabalho, né? E o não dar trabalho é até ter toda a documentação, tudo certinho, porque aí é certeiro. Vai te chamar, vai saber que você tem tudo e as coisas naturalmente vão fluir. Mas se for, né, ou se estiver desorganizado, as coisas se perdem e as coisas não vão andar, tá? Então,
Se conscientize, porque isso é muito, muito, muito importante, certo? Bom, então recapitulando aqui, o que é necessário você ter? Uma rede social que seja vendedora, ao mesmo tempo que ela é artística, mas ela também é vendedora. Então, se preocupe de ter vídeos com a sua apresentação, vídeos bem editados, legais, numa qualidade, numa resolução boa. Então, aproveite aí TikTok, Instagram, o Reels, o Edits, né? Então tem muitas ferramentas aí que podem te ajudar nesse processo. Então invista bastante em vídeo, porque é o que a galera acaba consumindo muito, né? Então tá todo mundo ali no celular tal e quer ver o artista em ação, né? Então você começa a entregar isso para eles. Então tanto no ensaio, no estúdio, numa batalha de rima, numa batalha, em trabalho que você vai fazer em collab, enfim, todas as oportunidades que você tem, isso é documentação para você, tá? Então invista muito também em fotos profissionais. Então tem muito fotógrafo bom de quebrada. Então entenda quem são essas pessoas, chama para fazer parceria, chama para os seus shows, né? Então remunera também esse técnico, que ele é muito importante, e coloca isso, publica, dá os créditos também nas fotos, né? Para os artistas também, para os fotógrafos, os videomakers, enfim. Então isso é uma outra coisa que é muito importante, dar visibilidade a todas as pessoas que fazem o negócio acontecer, tá? Então, vídeos, fotos profissionais e manter a sua rede social bem organizada, tá? Então, coloca lá as abas, shows, parcerias, collabs, enfim, clipping. Então isso tudo você pode colocar lá na sua rede social também. O Instagram é bem bacana, dá para fazer essas coisas também. Então deixa organizado para que todo mundo que cai no seu perfil já saiba o que você faz, qual é o nível de autoridade que você tem, então que seja muito perceptível aquilo que você faz, com quem você já trabalhou, veem os vídeos, as fotos e tal, e tenha uma leitura profissional do seu trabalho, tá? Segunda coisa é que lembrem de toda a documentação que é obrigatória. Então, nós já falamos aqui de ter uma rede social profissional, mas não se esqueça que você precisa ter um clipping, um release, um portfólio, um currículo artístico, media kit, um mapa, né, de palco, rider técnico. Então todas essas coisas são obrigatórias, certo? Então estude mais sobre isso, se aprofunde, faça e vai para cima que vai dar tudo certo. Terceiro ponto, organização. Não adianta ter tudo e tá tudo desorganizado também. Então você precisa ter organização. Então aproveite, por exemplo, coloque isso tudo num Google Drive na vida, em algum outro diretório, para que você tenha fácil acesso, independente se você está com o celular, se você não está com o computador ali, você tem aquilo na nuvem. Essa é uma outra dica também, você ter tudo fácil para ser acessado, porque você pode mandar para vários lugares. Documentação atualizada, então fez um show, atualiza lá o seu portfólio, né? O seu clipping, né? Então essas coisas são importantes. Os textos sempre bem desenvolvidos, então de tempos em tempos dê uma olhada nos textos do seu release, do seu portfólio, enfim, do seu próprio Media Kit, para ver se ainda é condizente com o momento profissional que você está vivendo. Isso é muito importante. Os seus grandes números, sempre muito bem expostos, então, quantidade de visualizações em vídeos, ouvintes lá nas suas plataformas de streaming, isso é importante. Quantidade de seguidores nas plataformas também. Então, esses são os números que eu chamo de grandes números. Quais são os grandes números que você tem na sua carreira? De repente, a quantidade de shows, são collabs que você fez, quantidade de músicas, enfim. Então, analisa quais são os grandes números que você tem na sua carreira e coloca isso também num documento para que as pessoas tenham acesso a essa informação, tá? Então, deixa tudo muito bem exposto para que as pessoas te percebam. E nosso combinado continua, hein? Se você gostou do conteúdo, o que você precisa fazer? Curta, comenta aqui o que você gostou e quais são os assuntos que você quer ver aqui para a gente desenvolver, para a gente falar. Compartilhe esse conteúdo, se inscreve no canal e vamos que vamos, certo?
Vamos nessa, tamo junto, organizado, estruturado. Deixa de bochicho, faz o Pix e vamos que vamos.